Esse treino vai dar ênfase no trabalho do peito, tríceps e ombros. E aí a gente vai começar com o trabalho de aquecimento, com a mobilidade do ombro. E aí você pode fazer uso de um bastão, de um cabo de vassoura para fazer esse primeiro movimento, que você vai contar 12 vezes. Vai passar aqui atrás e volta novamente aqui a posição inicial. E aí você vai contar 12 vezes esse movimento, certo? Então vai e volta que você contou 1. O segundo movimento você vai contar 20 segundos do exercício de rotação externa de ombro. Você tanto pode fazer uso do mini band, e aí você marca por 20 segundos esse movimento, como ele também pode ser feito no cabo, se houver a possibilidade, se você achar que o mini band não está à sua disposição. Aí você pode fazer também nessa posição, e aí você vai fazer esse giro, ó, coxinho, ou você marca 20 segundos, ou você também pode fazer uma contagem de 10 repetições. Bom, coloca a máquina sem o peso, apenas usando aquela barrinha, única barrinha que ela já fica presa. E o último movimento, você vai fazer o apoio de frente, a famosa flexão de cotovelo, se possível com apoio do pé no chão, ou o apoio dos joelhos, e aí você vai contar 12 repetições. Ao concluir, você vai repetir essa sequência mais uma vez. A próxima sequência nós vamos fazer 2 exercícios para a região do peito. E aí vai ser iniciado, e esses movimentos vão ser feitos no banco. E aí no banco você vai fazer um movimento de crucifixo com o uso dos halteres. E aí nessa posição, sem lembrar peito aberto, deixa aquele espacinho aqui das costas, que é a sua curvatura natural da coluna. E aí você vai fazer um movimento de crucifixo. E aí você vai usar uma carga aqui que você consiga fazer 10 repetições, mas que quando você chega na repetição número 10, já esteja difícil a execução. Quando concluir, você pode usar o mesmo banco ou já deixar um segundo banco preparado. E aí você vai fazer agora um movimento de supino com uma barra. O movimento vai ser agora inclinado. Na posição inclinada no banco você vai fazer um movimento de supino, agora nessa posição do seu tronco mais inclinado. Também 10 repetições. Quando concluir o exercício 1 e o 2, aí você pode fazer um intervalo de 1 a 2 minutos para começar novamente. E aí você vai fazer 3 séries dessa sequência. Na sequência você vai fazer um combinado de 2 exercícios, um com ênfase na região do peito e o outro com ênfase nos tríceps. E aí o primeiro movimento você vai fazer o supino. Você tanto pode optar por fazer ele na máquina, que já é própria para esse movimento de supino, como também você pode fazer com o uso dos halteres deitado no banco. E aí com o movimento deitado no banco você pode fazer esse exercício e claro que você vai utilizar o banco adequado para esse movimento de supino reto. Quando concluir, sem intervalo, você já vai dar início ao segundo exercício, que vai ser os tríceps franceses. E aí os tríceps franceses você pode utilizar os halteres, né? Pode preparar um halter aí com a carga adequada para você. E aí você vai executar esse movimento logo na sequência, fazendo a extensão do cotovelo, apontando o peso lá em cima. E aí você vai, quando concluir, vai fazer um intervalo de 1 a 2 minutos para poder já dar início novamente à mesma sequência. O primeiro exercício, o supino, você vai usar uma carga que dê para fazer de 12 a 15 repetições. E o segundo movimento, o tríceps francês, você vai usar uma carga que dê para fazer de 10 a 12 repetições. Então, bote uma carga aí que você não consiga passar dos 12 ou que para chegar no 12 você já esteja percebendo que o movimento está bem difícil. E você vai fazer 3 séries dessa sequência. A próxima sequência você vai fazer também um combinado de 2 exercícios. Um com ênfase nos tríceps, que a gente vai mais uma vez utilizar aquele método drop set. Como ele é feito? Você vai colocar uma carga que seja a sua máxima para fazer esse movimento de tríceps na polia. E aí, nesse caso, eu coloquei o drop set para que a gente faça ele sempre a máxima de 10 repetições. E aí o movimento vai ser executado desta maneira, sempre na direção desse fio descer mais reto. Não na diagonal, ali mais reto. E aí você vai fazer esse movimento de extensão do cotovelo.
até 10 repetições. Quando fizer 10 repetições, você vai diminuir a carga e aí vai continuar sem intervalo de descanso. Aí você vai fazer mais 10 repetições desse movimento. Quando concluir, você volta a diminuir a carga mais uma vez e vai fazer mais 10 repetições. Quando fizer as 10 repetições, aí você tem feito a primeira série. Aí a partir de agora você vai deixar os seus tríceps descansarem. Enquanto isso, você já pode dar início ao segundo movimento, que vai ser o movimento de remada alta, e a gente também vai usar a polia. E aí agora, esse segundo movimento, você já vai deixar esse fio um pouquinho caindo da remada. Pega mais ou menos a largura do seu ombro, e aí você vai subir, sempre tendo a intenção de subir os cotovelos e trazer aqui na direção do seu queixo a barriga. Esse movimento você vai colocar uma carga que você vai fazer de 10 a 12 repetições. Quando concluir, você pode dar uma recuperada de 1 minuto para que você volte a fazer o drop set para os tríceps. E assim você vai fazer essa sequência 3 séries. A próxima sequência nós vamos fazer um combinado de também 2 movimentos. Um vai dar mais ênfase nos ombros e o outro vai dar mais ênfase nos tríceps novamente. O ombro a parte frontal e os tríceps a parte de atrás e também mais essa lateralzinha dos tríceps. E aí você vai fazer o primeiro movimento, que vai ser o desenvolvimento de ombro. E aí você vai executar ele, sempre tendo essa intenção de fazer ele completo, descer mais ou menos aqui na altura da sua orelha, já próximo ao ombro, e faz um movimento de extensão completo lá em cima, tendo a atenção do seu cotovelo não ficar apontado para trás. Você vai deixar ele levemente fechadinho à frente da sua cabeça. E aí você vai usar uma carga que dê para fazer desse movimento de 12 a 15 repetições. Se você chegar ao 15, que esteja bem difícil. O segundo movimento vai ser mais uma vez os tríceps, você vai usar a polia, só que vai ser com aquele acessório corner, que nós vamos finalizar ele, né, trazendo um pouquinho aqui do lado do seu quadril. Subindo com a minha atenção mais ou menos na altura do cotovelo, e aí você desce, finalizando aqui mais ou menos ao lado do seu quadril, dando essa puxadinha para lateral. Também você vai fazer de 12 a 15 repetições. Quando concluir, você recupera, vem mais ou menos 1 minuto a 2 para repetir novamente, até que você faça 3 séries desse movimento. A última sequência da parte de força, nós vamos dar ênfase no ombro, essa região mais lateral. E aí nós vamos fazer um único exercício e ele vai ser feito mais uma vez naquele método que chamamos de drop set. Você vai deixar preparado 3 cargas diferentes para que você execute esse movimento sempre em repetições máximas de 10. E aí você vai ficar na posição sentado, naquela posição, peito aberto. Você vai fazer um movimento de elevação lateral do ombro, sem ter a intenção de subir o cotovelo até a altura aí do seu ombro. E você vai tentar fazer 10 repetições ou chegar próximo a 10 repetições com a primeira carga. Assim que concluir, você já deixa a carga reservada e vai para o segundo peso. Também, mais uma vez, vai tentar chegar aí às 10 repetições. Concluiu, vai para a última carga. Mais uma vez, você vai tentar chegar aí às 10 repetições. Terminou, dê um descanso de 1 a 2 minutos. Quando você perceber que realmente já está preparado para iniciar novamente, você já repete a mesma sequência até que você faça 3 séries desses movimentos. Por fim, você vai fazer um trabalho mais cardiorrespiratório, que vai ser feito na bicicleta. E aí você vai começar com um aquecimento nessa bicicleta de 2 minutos, e aí você vai colocar uma carga moderada, nem muito leve, mas uma carga que você perceba que sua perna já está aquecendo e sua frequência está subindo. Quando terminar esses 2 minutos de aquecimento, você vai iniciar a parte principal. Esse momento principal vai ser composto por 4 rodadas de Você vai fazer 4 vezes essa sequência. Você vai colocar a bicicleta numa carga mais alta e vai pedalar, né, com uma intensidade na mais alta que você puder, a intensidade, tanto a velocidade da perna como a carga da bicicleta, para que sua frequência suba bastante nesse minuto. Quando passar 1 minuto, aí você vai diminuir a carga e vai continuar pedalando num ritmo mais moderado para que a sua frequência dê uma diminuída, mas não caia muito, dê uma diminuída. Quando terminar esse minuto de intervalo, você repete novamente da mesma forma. Aumenta a carga,
aumenta a velocidade, até que você faça 4 rodadas dessa sequência. Quando você fizer 4 rodadas de sequência, você vai para a parte final, aí você vai diminuir bem a carga e agora vai diminuir a velocidade do pedal e vai fazer por 3 minutos, que é para você voltar calma e dar uma reduzida aí nessa frequência cardíaca.